Nessa noite o Senhor me deu uma palavra, na verdade deu essa noite que passou, e confirmou algumas coisas para eu começar a dizer aqui. Como meu tempo já está apertado, eu vou começar de uma outra forma, e hoje eu quero falar sobre a loucura da cruz. Repete? A loucura da cruz. A cruz é loucura, mas ela não é loucura para qualquer pessoa e para todas as pessoas. A cruz é loucura, segundo a palavra, 1 Coríntios 1,18, para aqueles que se perdem. Então o texto diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, diga, para mim, ela é o poder de Deus, porque eu sou salvo. A loucura dos outros é o poder de Deus na minha vida. Aquilo que os outros duvidam, não creem, têm dificuldade, é o próprio poder de Deus agindo em meu favor, me cercando, me guardando, me abençoando e me projetando para algo novo, para algo melhor e para algo maior. Eu estava ontem na casa do pastor Isaías. Cadê o pastor Isaías? Está ali atrás. Oi. Ele não sabe disso, eu não falei para ele na hora, mas eu fui lá tomar um café, depois tomei o café, comi o pão, depois comi o pão, jantei, foi uma benção, e depois fui para casa ver o jogo do Flamengo e nós ganhamos, assim, foi uma noite muito especial. Tudo isso depois da reunião. Mas ele estava sentado à mesa, lá na posição do chefe da casa, e ele pegou o Benjamin no colo, sentou ele na mesa, abraçou o Benjamin. Você sabe o que significa Benjamin? Benjamin é filho da mão direita, ele é o filho da graça. Nós somos a geração de Benjamin. Eu já expliquei isso para vocês aí, há uns domingos atrás. Se você não ouviu, tem lá no YouTube, por favor, vai lá e visualize. E ele pegou o Benjamin, colocou no colo, abraçou assim, sentou em cima da mesa e disse assim: como é que alguém tão pequenininho entra na vida da gente e muda completamente a nossa vida? E o Espírito Santo falou comigo: é a graça de Deus. Benjamin é o filho da graça. Quando nós o recebemos, quando nós o entendemos, a forma, a maneira como ele entra, muda completamente a nossa vida, muda completamente a nossa história, sabe? Assim, o Espírito Santo foi muito claro, assim como o menino entrou na vida dele, a vida do casal, da pastora Amanda, e assim, muda o coração. Jesus, ele também veio como filho da graça, com a própria graça de Deus, para mudar o seu coração, a sua história. E sabe, quanto mais a gente se esforça para agradar a Deus, e assim, isso é uma coisa muito tremenda, porque quanto mais eu tento, quanto mais eu quero. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que tentar. Eu estou dizendo que você tem que receber. Sabe, você tem que receber. Isso é uma experiência que você precisa viver, que você precisa receber. Não é fazendo força, não é fazendo força, não é se esforçando para cumprir isso, para fazer aquilo. Sabe, quando nós fazemos isso, a Bíblia chama isso de obras mortas. Mas quando nós descansamos em Deus e recebemos o dom da graça, o dom da justiça, e ele entra no nosso coração, tudo é diferente. Tudo é diferente. Não tem mais o pranto, não tem mais a angústia, não tem mais o esforço, não tem mais nada disso. Aquele peso nas costas para fazer alguma coisa. Não, tudo é alegria, tudo é festa, tudo é de Deus. E isso é loucura. Talvez seja loucura até para alguns que estão aqui nessa noite, porque não conseguem compreender, porque ainda não foram convencidos, não receberam essa dádiva no coração de uma forma total. Sabe, a loucura da cruz, ela é progressiva. Diga, a cruz é progressiva. Porque tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós, não é simplesmente, o cara passou aqui na frente, ficou um tempão e depois da corneta em casa, né? Não é simplesmente, embora seja muito importante, eu não quero menosprezar, a salvação da sua alma, você não vai mais para o inferno. Não, é muito mais do que isso. Só que às vezes a gente só olha para a cruz, como eu disse há 2 semanas atrás, porque teve a mordida da serpente, porque alguma coisa te pegou, mordeu o seu calcanhar, tem algum problema, tem alguma crise, você olha para Jesus, você olha para a cruz, e a cruz é muito mais, tem muito mais revelação, muito mais poder, muito mais glória, muito mais graça, do que simplesmente aquilo que a gente pensa. Então com isso eu quero dizer para você assim, tem mais de Deus. Na cruz
sempre tem mais de Deus. E hoje eu vou falar de um modelo de cruz, de um tipo de cruz no Antigo Testamento, porque é importante demais que você creia na palavra e a palavra se manifeste a você, porque na manifestação da palavra que vem a glória, pelo Espírito e pela palavra. O Espírito não age sem a palavra, porque senão é só uma emoção, mas a palavra nos consolida e nos firma. E eu quero falar de um tipo de cruz no Antigo Testamento, que é justamente o Mar Vermelho. Digo, o Mar Vermelho. A travessia do mar pelo povo de Israel, depois que saíram do Egito, aquilo ali tem um simbolismo extraordinário, e esse simbolismo, tudo aquilo que é simbólico, que é tipológico no Antigo Testamento, serve para agregar a minha fé, a sua vida, a minha vida, e nós podemos e devemos olhar para essa tipologia, tendo conhecimento, tendo entendimento, mas sobretudo crendo no coração, de que Deus fará algo semelhante comigo e com você. E o Espírito Santo mandou começar dizendo logo isso, antes de eu entrar no texto propriamente dito. E a gente canta às vezes, por exemplo, rompendo em fé, e no meio desse cântico tem lá uma frase que diz: se Deus não abrir o mar, Ele vai fazer com que eu ande por cima das águas. O Espírito Santo falou comigo e disse assim: diga para o povo, o mar já está aberto. Por quê? Porque às vezes a gente está diante de uma situação e a gente fica orando: Deus abre o mar, Deus abre o mar, Deus abre o mar, Deus abre o mar. Mas o mar já está aberto. E a nossa falta de entendimento, porque às vezes a gente quer ser Moisés, a gente quer pegar o cajado, me dá essa garrafa aí, a gente quer pegar o cajado e quer ser o cara que vai fazer assim: ei, abre o mar. Moisés já foi. E a cruz tipifica, o mar tipifica a cruz. E sabe, não precisa do mover de Moisés. O mar já está aberto na sua direção, na sua frente. Valeu. É importante demais a gente saber disso, porque quando a crise se levanta, quando o problema se levanta, e nós sabemos que quando o povo saiu do Egito, eles despojaram o Egito, eles venceram o Egito pelo sangue do Cordeiro, a instituição da Páscoa. E quando eles se colocaram a caminho, Deus não quis levá-los pelo caminho dos filisteus, mas levou eles pelo caminho do deserto, e eles se acamparam no deserto. Faraó, que representa o diabo, o Egito, que representa o mundo na tipologia da Bíblia, ficou enfurecido, o seu coração ficou endurecido, e ele resolveu perseguir. Sabe, tem sempre um perseguidor atrás de mim, atrás de você e atrás de nós. Só que eu quero dizer uma coisa para você: aquele que está te perseguindo, ele já está derrotado. A sua rota de continuidade, a sua rota de fuga, a sua rota de avançar. E às vezes a gente fica pensando nisso, né? Puxa, é uma rota de fuga, né? Não, é uma rota que nos leva a avançar na vida. Ela já está aberta na sua frente, simboliza o mar, e o mar já foi aberto, e tudo que você precisa fazer é andar e passar por ele. Mas a nossa natureza, aquilo que a gente acha que pode fazer, o depender da nossa força, da nossa capacidade, da nossa espiritualidade, nos leva muitas das vezes a olhar para o inimigo, e é isso que o povo fez. E quando a gente olha para o nosso adversário, a gente fica entre a cruz e a espada. A cruz é o mar, a espada vinha lá correndo atrás, junto com o exército de Faraó e seus 600 carros de guerra. Então o texto, olha só que coisa interessante, Êxodo capítulo 14, o versículo 10, 11, os versículos 10, 11 e 12, diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. O que os filhos de Israel fizeram? Levantaram os olhos, olharam, viram, contemplaram quem? O inimigo que estava atrás dele, o inimigo vencido. E às vezes os inimigos nossos vencidos continuam se levantando, e a gente continua dando muito mais atenção para um inimigo vencido do que para a rota de progresso, para a rota de vitória que o Senhor já preparou para nós. E eu quero dizer hoje para você, em nome de Jesus, existe uma rota colocada no seu caminho, na sua frente. E a questão muitas das vezes de você não conseguir avançar é porque os seus olhos estão voltados para trás, para o passado, para a crise, para o problema, para a dificuldade, para a sua incredulidade, para a sua justiça própria, para o seu ego. Ontem eu falava para os pastores a respeito de disciplina. Ai meu Deus.
E sabe, é muito importante, ai meu Deus, por cada hora, é muito importante que a gente entenda que é uma disciplina, e às vezes a gente quer dizer assim, mas Deus não falou comigo. Quando o povo olhou para trás, ergueu os olhos e olhou para trás, ele viu o exército de Faraó. Sabe qual é o resultado de ficar olhando para o problema e para a crise? É medo. Se você for ler o texto aí, eu vou me adiantando, o problema todo é o medo. E eles ficaram com medo. E quem fica com medo murmura, reclama. E eles começaram a murmurar e a reclamar. Qual o problema deles? Olhar para o inimigo vencido. Qual o resultado disso? Medo. O medo produz o quê? Produz o estresse. Eu ensino isso no encontro. E esse estresse se manifesta de muitas formas. E eles começaram a praguejar e a dizer assim: olha, será que não tem sepulcro suficiente no Egito? O que adiantou deixar o mundo, deixar o baile, deixar as drogas? O que adiantou deixar tudo isso? Isso continua atrás de mim. Eu acho que o meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá. Quantos já pensaram nisso aqui? Não, nem diz, não precisa. Muita gente pensa isso, porque continua com os olhos focados lá. E quando eu falava de disciplina, o povo, quando chegou no meio dessa situação toda, que ficou amedrontado, foi clamar a Deus e falar com Moisés: Moisés, intercede por nós. Porque tinha um líder ali que se comunicava com Deus. Hoje todos nos comunicamos com Deus, mas muitas das direções vêm do altar para a liderança, para o pastor, para o apóstolo, para o seu líder. E Deus falou com Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marcha. Sabe, o caminho está aberto. Tudo que o povo precisava fazer é marchar. Pergunta para quem está do seu lado: sabe por que o povo não marchava? Eu vou responder: não marchava porque eles não tinham a posição correta. Se eu quero sair desse altar, e eu sei que aqui eu não posso passar porque tem muita gente, não adianta eu ficar olhando para cá e tentar forçar a barra, porque tem um caminho preparado para mim. Agora, quando eu me viro, eu viro as costas. Quando eu viro as costas para aquilo que é teoricamente o meu impedimento, você vai perceber, eles perceberam que havia um caminho aberto para eles. Tem um caminho aberto para você. Isso é uma questão de posicionamento. Se eu estou me virando para a cruz, ou se eu estou me virando para o problema. O mar vermelho ali significava e simbolizava a cruz de Cristo. Embora aparentemente fosse uma oposição intransponível, era justamente aquele o caminho que Deus queria levar o povo. Deus quer te levar num caminho. E aliás, não é à toa que Jesus, ele disse: eu sou o caminho. O caminho é Cristo, o caminho é através da cruz, e é por ali que ele leva. Mas Deus não falou com o povo todo. Deus falou com Moisés e disse: diga ao povo para ficar posicionado e para não ter medo. Olha o que o texto diz: deixe o povo ficar posicionado. Eu estou lendo, estou adiantando, né? Lendo Êxodo 14, 13 e 14. Não tenha medo, disse Moisés, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão voltar a ver. Então a questão é uma questão de posicionamento. O Espírito Santo falava comigo: o povo, na verdade, ele estava murmurando porque era um grito da sua alma. Será que não tinha sepulcro? Será que a minha história lá não era melhor? Será que não é melhor eu ser escravo, vivo, do que tentar enfrentar um destino que eu não sei qual é o futuro? Sabe, essa escolha nós fazemos todos os dias. Mas será que é melhor viver no passado, na história? Ou será que é melhor enfrentar aquilo que Deus preparou para você? Agora, a grande questão é que o passado você conhece, mas o futuro nem sempre você consegue saber como vai ser. Então por que isso? Porque o futuro exige de nós fé. Fé para dar o passo, fé para deixar o passado, fé para se posicionar de frente para a cruz e ter coragem, ou seja, a fé de virar as costas para o seu inimigo. Eu não sei qual é o seu adversário, mas todos nós temos adversários, sabe? Todos nós os temos. E às vezes o nosso adversário, ele é até uma bênção na nossa vida, porque ele nos mantém ativos e nos força a olhar para uma resposta, e a resposta está na cruz. Então não seja você aquele que vira de frente e fica o tempo todo, de segunda a sábado,
Só no domingo que você olha um pouquinho para a cruz, porque recebe uma palavra. Não seja você aquele que fica contemplando a crise, mas seja você aquele que fica contemplando a resposta. A resposta está na cruz. Interessante que quando Deus ele fala sobre isso, ele mostra o caminho e faz uma promessa. Ele diz: se posicione. Sabe, a palavra de Deus para você é: tome posição. Olhe para a sua vida e tome posição. Tenha coragem, tenha fé em Deus, tenha fé em Cristo, de virar as costas para a sua história, para os problemas, para a crise, seja ela financeira, seja ela a enfermidade, seja ela o problema familiar, seja lá o que for, e se virar para Jesus. E sabe qual é a promessa? Deus sempre faz promessa, porque o tomar posição, ele sempre é seguido de uma promessa, e não de um mandamento. E a promessa diz ali: os egípcios que vocês estão vendo hoje, ou seja, o que Deus manda dizer para você nessa noite, que o inimigo que você está contemplando hoje, se você se voltar para a cruz, você nunca mais vai vê-lo novamente. Não sei qual é o seu inimigo, mas se você olhar para a cruz, o inimigo que já foi vencido, ele vai acabar igual acabaram aqueles egípcios. Sabe, é isso que Deus está falando. E não é só isso. Ele diz assim no versículo 14: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Quem vai lutar por mim? Diga: o Senhor. Quem vai lutar por você? Diga: o Senhor vai lutar por você. Fique calmo, tenha tranquilidade. Sabe, esse inimigo, esse adversário, ele pode gritar, ele pode fazer barulho, ele pode ser estrondoso, pode causar ansiedade em você, mas ele está vencido. Todas as coisas já foram vencidas na cruz. E esse é o entendimento de fé que a gente precisa ter. Sabe, hoje nós estamos numa luta, mas é uma luta que já tem uma vitória garantida. O caminho já está aberto, esse caminho é a cruz, e aquele mar simbolizava isso. O Egito vinha, era o passado, a escravidão, a servidão, o trabalho forçado, mas à frente havia uma promessa, e a promessa nós alcançamos através do caminho chamado caminho da cruz. Então repita comigo assim: o sucesso ou fracasso estão no posicionamento. Tem que estar posicionado. Quando você está bem posicionado, posicionado no lugar certo, olhando para o lugar certo, olhando para Jesus, diz lá Hebreus capítulo 12, autor e consumador da sua fé. Quando você olha para Ele, você vai vencer. O caminho está aberto. Vamos repetir isso? O caminho está aberto. Sabe, talvez você não veja isso, mas para um caminho ser aberto definitivamente, ele é espiritual. Você precisa dar um passo, você precisa ter a coragem de dar o primeiro passo, você precisa acreditar, e não entrar de costa, entrar de ré. Você não vai entrar no caminho de Deus de costa, não vai, não adianta. Mas eu não vou virar as costas para o inimigo, irmão. O que eu estou dizendo para você é que o Senhor é seu escudo. Diga: o Senhor é meu escudo. Todo mundo gosta do Salmo 91, quando ele diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor. Ele é o meu escudo, ele é escudo e broquel, é aquele escudo que circula, sabe? É disso que Paulo fala lá no livro de Efésios. É o escudo da fé que apaga, que intervém e que te protege dos dardos inflamados que o maligno joga contra a sua vida. Então, quando o inimigo vem contra você, querido, o escudo de Deus já está preparado. Não adianta ficar com medo, não precisa ficar com medo. Lá em João capítulo 14, Jesus deixa uma palavra que é muito interessante. E quando ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus está ensinando o povo a ter fé, a acreditar nele, mas está dizendo assim: não se turbe, não permita que o seu coração fique perturbado. Sabe, o nosso coração se perturba quando nós não permitimos que assim aconteça. Mas quando nós olhamos para Jesus, ou seja, cremos nele, cremos na cruz, no caminho que nos foi proposto, sabe, com o coração tranquilo, a paz de Deus vai te levar ao caminho, à vitória e à prosperidade. Quem crê nisso diz amém. Assim como uma mesa preparada na presença dos inimigos, assim como uma serpente na cruz, tudo é conquistado através da fé de Deus no seu coração. Êxodo 14, 19 a 23 diz assim: então o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Vamos à cronologia.
Israel ficou encurralado, o povo ficou encurralado. Muitas das vezes a gente se sente assim, mas o povo ficou encurralado. Quando ele levanta os olhos, ao invés de ele olhar para a posição correta, ele olha para trás e vê o perigo. E Deus diz para ele, através de Moisés: fiquem calmos, não se desesperem. Será que não tem túmulo suficiente? Isso é desespero. O desespero não leva a fé. Fica calmo, se posiciona e veja o livramento que Deus vai fazer com vocês. Aí vem a voz da liderança: diga ao povo que marche, que ande no caminho certo. O mar se abre, eu já disse, esse mar representa a própria cruz de Cristo. É uma transferência do tempo do perigo, do tempo da escravidão, para um novo tempo, para uma progressão, para algo novo que Deus está fazendo na vida. E quando eles creem nisso, ou seja, quando eles se posicionam, o que acontece? O anjo do Senhor que ia na frente vai para trás deles. A nuvem que protegia eles sai da frente deles e vai para trás deles. É o que diz, versículo 20 continua: e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. Levanta a sua mão e diga assim: na minha frente só o Senhor, atrás de mim o anjo do Senhor. A minha retaguarda é protegida e o meu caminho é aberto. É disso que eu estou falando, é isso que eu estou dizendo para você, é disso que eu estou dizendo, sabe? É isso que eu estou falando. A sua retaguarda é protegida e o seu caminho é aberto pelo Senhor. Diga aleluia. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite do povo de Israel. Que tremendo! Eu estou dizendo para você, o caminho está aberto. E aquilo que é escuridão para ímpio, o versículo que eu comecei disse que a pregação da cruz, a palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós é o poder de Deus. Aquela nuvem que estava na frente, que de noite era uma coluna de fogo e de dia era uma nuvem para trazer sombra, ela foi para trás. E a mesma nuvem que traz luz na noite do israelita, do povo de Deus, era a mesma nuvem que colocava os inimigos nas trevas. Sabe? Porque quando você crê nisso, os seus adversários, os seus inimigos, sejam eles, pode ser doença, essa falta de recurso, eles ficam nas trevas. E a única forma deles terem luz e crescerem na sua vida é você dando luz para eles com os seus olhos. Quando você se vira para lá, a nuvem que ilumina o seu caminho, ela se opõe ao seu adversário. É disso. A cruz é isso. A cruz está entre você e o seu adversário e abre o caminho para que você possa avançar, para que você possa crescer e para que você possa prosperar naquilo que Deus falou. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que sobrou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram feitas qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Sabe, eu queria resumir então, dizer assim: a nuvem que te serve de sombra é a escuridão para o inimigo. A mesma luz que ilumina o seu caminho cega o seu adversário. O vento que te refresca levanta poeira e atrapalha o seu opositor. A cruz que te salvou é loucura e escândalo para aqueles que se perdem. O que aconteceu? O povo entrou no caminho da cruz. Não dá para explicar aqui a geografia da coisa, mas ali é um golfo do Mar Vermelho. Depois você pode procurar lá no Google e ver. E quando Deus abre o braço da cruz, transforma ele num caminho. E o povo de Israel entrou, porque ele virou as costas. Para entrar no caminho da cruz tem que virar as costas para o adversário, para o inimigo. Tem que ter fé. Vira as costas e entra. Sabe o que acontece? Porque a cruz é loucura, porque os egípcios acharam que podiam seguir. Mas o caminho da cruz só é seguido por fé, não é seguido pela vista, não é seguido na força do braço, não é seguido porque o leão foi, eu vou também. Ele foi porque ele creu. Eu posso ir também? Posso, mas eu preciso crer.
crer no coração e seguir aquela direção, seguir aquela promessa, seguir aquela palavra e entrar. Os egípcios acharam que eles podiam também. Se aquele monte de escravo pôde, nós podemos também. Mas existe uma diferença. Está aí a loucura que a Bíblia fala. Aquilo que era um caminho aberto para o povo, era um caminho difícil para aqueles que não creem. Quem não crê no milagre, irmão, não adianta. O caminho é difícil. Só consegue acreditar na resposta natural. Só consegue acreditar naquilo que toca, naquilo que vê, naquilo que ouve, naquilo que prova, naquilo que sente. Mas aqueles que creem na cruz não a veem fisicamente, mas espiritualmente sabe que ali tem a resposta, e essa resposta é concedida na fé. E entra. Quantas vezes já entramos, quantas vezes você já entrou num caminho que você necessariamente não tinha visão de qual seria o seu fim, mas confiava em Deus que fez você entrar por aquela rota. E essa rota, ela vai se abrindo, esse caminho vai se abrindo. Mas para quem vem atrás de você, se não tiver a mesma fé, as rodas emperram, tropeça nas pedras, tropeça nas próprias pernas e nunca vão conseguir. Porque a pregação da cruz, repete comigo, a pregação da cruz é loucura. É loucura para quem? É loucura para quem se perde. É loucura para quem não crê. Mas para quem crê, diga assim, para mim, é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você conhece essa história? Eles atravessaram em pé enxuto, mas quando chega no meio do caminho, o mar se volta contra o exército do Egito e todos eles morrem afogados ali. Eu não consigo crer nisso. Esse é o problema. É loucura para aqueles que não creem, mas para quem crê, é o poder de Deus. Irmão, não adianta você chegar na frente da Baía de Guanabara, é uma baía, se fosse mais estreita seria um golfo, e levantar um cabo de vassoura, um cajado e dizer, abre o mar. Não vai abrir, porque isso não é mais físico, isso agora é espiritual. O que você precisa crer é que o mar já está aberto na sua frente. E vou lhe dizer outra coisa, o mar não é o seu opositor. Deus abriu ali o mar como uma cruz, ele é a sua rota para você se livrar do seu opositor que vem atrás de você. Às vezes a gente quer ficar agarrado, o povo era assim, eu quero voltar para o Egito, ai que saudade da cebola, do melão, que saudade daquela coisa toda, que bom ser escravo, que bom levar chicotada nas costas, que bom, e gosta disso. Mas Deus está te propondo agora um caminho diferente. Mas o caminho é o caminho do mar, é o caminho da cruz, é o caminho da liberdade, é o caminho da vitória e é o caminho da conquista. Quantos querem entrar por esse caminho? Diga amém. Isso é maravilhoso. Na cruz, Jesus já fez por nós o que precisava ser feito. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz assim, pois nós sabemos isso. Olha só o que Paulo diz. Ele diz, nós sabemos disso. Vamos repetir? Nós sabemos disso. Temos o conhecimento disso. Nós sabemos disso. Romanos 6,6. A nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele. A cruz, a natureza humana do povo de Israel ficou lá no Egito. E agora pela cruz eles partiam para uma nova era, para uma nova dimensão. Esse é o símbolo, esse é o tipo. A sua vida velha ficou para trás. E se você ainda sente restícios dela, é porque ainda está colocando os olhos nesses restícios, está dando atenção demais para aquilo que não merece atenção. Olha para Jesus, eu disse. Olha para a cruz, eu disse. Porque a sua natureza humana, irmão, já foi crucificada com Ele, já foi para a cruz. Isso não vai acontecer de novo, já aconteceu. Agora em 2030 vai fazer necessariamente aqueles 2000 anos que a gente tanto diz. Jesus já está voltando novamente para resgatar a igreja. E 7 anos depois, para colocar ordem nesse caos. E a gente está vivendo ainda numa história do passado.
Nós não servimos mais ao nosso passado, mas nós servimos agora ao Senhor Jesus. O versículo 7 de Romanos 6 diz assim: pois quem está morto foi justificado do pecado. O que isso significa? O morto não tem dívida. Vamos repetir? O morto não tem dívida. Você não morre fisicamente quando você vai para a cruz, mas o seu espírito velho, ele está morto no pecado, e ele é renascido, ele é recriado em Cristo. É disso que Jesus fala para Nicodemos: quem é nascido da carne é, mas quem é nascido do Espírito é. Então eu estou dizendo para você, como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem nasce de novo, às vezes não sente nada, porque o corpo continua o mesmo, a mente continua a mesma, mas o espírito é novo, é um espírito recriado, não é um espírito vacilante. Tudo está pronto para você se encontrar com Jesus definitivamente, porque Ele já habita em você. Então aquele homem velho, seu eu velho, já está morto, pois quem está morto foi justificado do pecado. Eu ensinei isso. Lá na troca do Calvário, Deus fez Jesus pecado por nós na cruz. Então toda a sua culpa, todo o seu pecado e todo o seu jugo foi colocado nele. Em contrapartida, toda a justiça de Deus foi derramada e foi colocada sobre você. Então diga assim comigo: Deus é justo em me chamar justo. Ele é justo em chamar você justo. Mas o Senhor não conhece o meu pecado. Querido, Deus não fica intimidado por pecado de ninguém, porque todo o pecado já foi colocado na cruz. O único pecado que é capaz de levar uma pessoa para o inferno é não tomar a posição certa, é não crer em Cristo, é não olhar para a cruz como a solução, como a saída, como a resposta, e continuar com os olhos no passado, tentando com as suas próprias forças. Eu vou vencer esse vício, eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer essa raiva, eu vou vencer esse ressentimento, eu vou vencer, e nunca consegue vencer, nunca ninguém conseguiu. Por isso Jesus veio, para que na cruz você fosse feito não apenas um vencedor, porque vencedor é quem consegue, mas nós somos mais do que vencedores, porque não lutamos, nós não corremos, mas Cristo nos fez vitoriosos. Então repete: eu sou mais do que vencedor. Se já morremos com Cristo, diz no versículo 8, cremos. Quem já morreu com Cristo? Tem muita gente que não tem a convicção. Quem já morreu com Cristo? Quem já morreu com Cristo, ele diz assim: cremos que também viveremos com Ele. É a cruz. Então olha só, Êxodo 14, para terminar, 29 a 31. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Onde é que estava o inimigo? Atrás. Para onde eles estavam indo? No caminho da cruz. Os inimigos? O futuro? A cruz. Assim o Senhor, versículo 30, livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu. O que Israel fez? Os egípcios mortos na praia do mar. O Senhor me autorizou a dizer uma coisa para vocês: você vai ver, já precisa crer, porque assim, bem-aventurado os que não viram, creram. Então primeiro, a ordem de Deus é assim: eu creio, eu vejo. Você que crê, você vai viver para ver cada um dos seus inimigos mortos na beira do mar. Calma, porque às vezes a gente, na nossa carnalidade, acha que o inimigo é a sogra, acha que o inimigo é o sogro, acha que o inimigo é o pai, acha que o inimigo é o filho, acha que o inimigo é o governo, é o presidente, acha que o inimigo são pessoas. Mas a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, que já estão derrotados, mas que nos submetem através da nossa natureza carnal, ao medo, ao estresse, à culpa, à condenação.
E esses são os inimigos que Deus já venceu, e você vai ver. Sabe, se o seu inimigo é a fome, você vai ver a fome lá na beira do mar. O inimigo é a doença, sei lá qual é a doença que você está passando, você vai ver ela morta lá na beira do mar. Se o seu inimigo é um vício, você vai ver ele destruído ali. Se o seu inimigo é o ódio, você vai ver esse ódio morto ali. Não é a pessoa que você odeia, mas é o ódio morto ali, porque na cruz Jesus já pagou por todas essas coisas. Ela é o seu futuro. Ela é o seu futuro. Pastor, eu não sinto isso. Não é uma questão de sentir, é uma questão de crer. Por isso, a palavra de Deus no livro de Coríntios diz que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. A palavra da fé, a graça de Deus, que é estimulada, que promove a fé e que traz o milagre, é que faz as coisas acontecerem na sua vida. Sabe, quem é mais velho certamente já tem experiência de que muitas das vezes já tentou muitas coisas e não conseguiu ter resposta, não conseguiu ter solução, não conseguiu até o final. Já lutou, já fez campanha, jejum de 70 dias para conseguir vencer o vício do cigarro. Aí consegue por algum tempo e daqui a pouco cede de novo. Já fez campanha, já fez oração, já subiu um monte para tentar. Eu não estou dizendo nada contra fazer a campanha, fazer oração, subir o monte, fazer jejum, mas eu estou dizendo que quando nós fazemos isso na força do braço, a resposta de Deus não vem para nós. Mas quando nós fazemos igual o Espírito Santo mostrou o pastor Isaías fazendo, ele está se distraindo ali com o Benjamim, né? Ai, como é que uma criatura tão pequenininha, a graça de Deus, né, que parece tão pequena, tão simples, pode mudar completamente a minha vida? Sabe, Jesus, ele quer entrar e ele quer mudar completamente a sua vida. Quando a coisa fica feia, quando o inimigo vier contra você ou vier atrás de você, tenha coragem, ousado, fé, se posicione. Não precisa pegar arma para lutar contra o inimigo. A armadura de Deus já está em você. Vira de costas para ele, diz assim: o Senhor me protege, o Senhor é meu guarda, o guarda de Israel não dorme. Vire-se para a cruz e caminhe na direção de Jesus. Lá no final, tu vai ver que todos esses inimigos ficaram aí na beira do mar e você conseguiu chegar do outro lado. Tem vitória para você, sabe? Tem vitória para você. A cruz é a resposta, é a vida de Deus na sua vida. Seja qual for o seu adversário, seja qual for o inimigo, a resposta sempre estará na cruz de Cristo. Versículo 31, completando, diz: Israel viu o grande poder, diga poder, que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O resultado é sempre a fé, confiar. Eu confio no Senhor. Vamos repetir? Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. É por isso que o salmista diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Engraçado, o salmista não fala do Monte Horebe nem do Monte Sinai, que vai permanecer para sempre, mas ele diz: o Monte Sião, o Monte da Graça, o monte aonde Jesus reina, vai permanecer para sempre. Não é na sua força, é na força do Espírito Santo, é na força de Deus, é no poder de Deus sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Digam amém.